E novamente aqui no Instituto de Neuropsiquiatria da doutora Elizabeth Castelon, que aliás eu já fiz uma extensão da TV Grandourados aqui, porque os temas que nós abordamos aqui no programa Saúde e Bem-Estar é muito comentado nas redes sociais, pelos lugares onde eu vou, o pessoal comenta que gosta muito dos temas que a gente aborda aqui. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a sonolência diurna. Durante todo o mês de março você acompanhou aí a série de gravações que a gente falou sobre o sono do idoso, da criança, e agora hoje vamos falar sobre a sonolência diurna. Doutora, muito obrigada por participar e comenta com a gente o que é definido, né, pela medicina como sonolência diurna excessiva. A sonolência diurna excessiva é aquele quadro onde você adormece, quer dizer, você sente muito sono, pelo menos por 3 meses. A medicina tem essa coisa de 3 meses, para a gente diferenciar de uma coisa que está sendo só temporária ali, ocasional, transitória por causa de um problema. 3 meses você fala, não, então não é temporário, é um negócio que já está persistindo. Então por pelo menos 3 meses, quase todos os dias, a pessoa adormece em situações onde não era para adormecer. Então eu adormeço vendo televisão, eu adormeço conversando com você, eu adormeço na direção, eu adormeço sentada, por exemplo, às vezes durante a consulta, a filha e a esposa estão contando e o marido ali está adormecendo. Não é normal você adormecer no meio da consulta, né? Ou numa reunião, então assim... Ou trabalhando no computador. Trabalhando no computador, então a gente sabe assim, que se é uma coisa ocasional, por exemplo, a gente sabe que na aula, né, estudante de medicina, então o professor está ali, está dando aula e ele está adormecendo. Tá, a aula é chata, essa noite eu não dormi direito, aconteceu alguma coisa assim. Mas a rotina é puxada? Sim, agora se isso está acontecendo sempre, aí já caracteriza a sonolência diurna excessiva. Ela pode ter como causa alguma doença, então eu tenho insônia, eu tenho apneia do sono, eu tenho alguma coisa que está fazendo com que eu não consiga dormir bem, ou ela pode estar sendo uma privação do sono autoimposta ou imposta por outros. Quer dizer, eu conseguiria dormir sim, mas eu estou tendo uma privação do sono contínua por motivos. Por exemplo, no caso do estudante de medicina, pode ser por causa das provas ou porque ele também não se organiza direito. Então, várias festas, deixa para estudar no último dia, aí no último dia tem 200 páginas ali para decorar e passa a noite inteira passa a noite inteira acordado, aí no dia da aula ele está com sono. Então, assim, sonolência diurna excessiva é esse excesso de sono por pelo menos uns 3 meses, na maioria dos dias. E aí existem até escalas que tentam quantificar isso, as situações que fazem com que você durma, né? E aí o que cabe ao médico é detectar isso e procurar a causa, o que é que está acontecendo. E aí vai ser, obviamente, uma coisa muito individual, não é? Porque vai depender se é uma coisa que eu estou me impondo. Eu atendi 2 pessoas essa semana que estavam usando cocaína. Elas vieram procurar ajuda para isso, mas o motivo de usar cocaína era justamente para ficar acordada. Foram 2 mulheres. Uma trabalhava em uma casa noturna e ela tinha que ficar acordada, então ela usava cocaína, principalmente nas noites em que tinha que permanecer acordada. E a outra, ela trabalhava num lugar e estudava à noite, estudava em outro, tinha que viajar para ir para a faculdade, que era em outra cidade e tal, e ela começou a usar cocaína para isso também. Então, você veja que são situações totalmente diferentes. Né? É verdade. Doutora, e por falar no caso dessa pessoa que estava usando cocaína, né? Mas também tem situações assim que já ouvi várias pessoas comentando que às vezes elas, pelo sono excessivo, elas tomam até energético quando vão fazer uma viagem, dirigir a noite toda. E isso é prejudicial, tomar energético para... Se você faz isso uma vez, a gente fala, tá, quem nunca fez isso de tomar café, de tomar energético e de dirigir? Claro que a recomendação é não, porque é o que tudo indica, você fica até acordado, mas você não fica acordado bem. Os seus reflexos, a sua capacidade de
E mesmo a sua capacidade de atenção e de reação, porque na direção o mais importante é a reação, né? Isso fica prejudicado. Então, a resposta, claro, que é não, não deve fazer isso, você tem que dormir, dormir o tanto que você precisa e depois tomar sol, tomar um banho gelado, pular um pouco, pular corda, caminhar, dar uma coisa de dar uma acordada e aí você vai dirigir. Né? Então, a gente sabe que o uso de cocaína é muito comum em motorista, né? Super comum, motorista de caminhão, é muito comum em até cortadores de cana, para poder ter um desempenho maior. Eu mencionei esses dois casos. E a cocaína vicia, né, doutora? É isso claro, é um problema maior. Bastante. Ainda, né? Cocaína, crack. E aí, assim, então a cocaína seria o pico do iceberg, mas você pode estar tomando também outros estimulantes, a princípio menos perigosos, mas que também não fazem bem para a saúde, não faz bem. E a gente já falou no outro bloco que quando você tem privação do sono, uma noite de privação do sono já piora a tua capacidade de reação, de atenção no dia seguinte, já piora o seu humor, já gera produtos inflamatórios no seu organismo, já aumenta o acúmulo das proteínas que depois vão gerar a doença de Alzheimer. Então a gente sabe que privação do sono é perigoso para a saúde sob vários aspectos. Então a privação do sono aumenta a mortalidade, aumenta o risco de morte súbita. Então a gente sabe que caminhoneiro tem muita morte por infarto agudo do miocárdio, talvez esteja relacionado com isso. Risco de morte súbita, risco de diabetes, obesidade, depressão, prejuízo cognitivo, queda imunológica, câncer. Entendo. Então assim, é sério e a atenção que tem se dado a isso, a ênfase que tem sido dada a isso está cada vez maior, porque cada vez mais estudos estão mostrando as consequências graves da privação do sono. Entendi. Você comentou aí sobre pessoas que usam, né, essas substâncias químicas para se manterem, no caso, acordadas, e as pessoas que tomam as substâncias, né, os remédios, os medicamentos para dormir. Isso é prejudicial? Vicia? Então, quando o paciente chega aqui para mim com insônia, porque isso é meu dia a dia, né? Então o paciente chega com insônia. A primeira coisa que eu tenho como médico que tentar descobrir é a causa da insônia, porque como eu já falei das outras vezes, o sono é um negócio normal, é como ter apetite, eu tenho fome, é como ter sede. Então se você perdeu a sua fome, eu preciso descobrir alguma coisa está acontecendo, né? Então eu preciso tentar entender. Uma causa muito comum no meu consultório, causa muito comum de insônia é a depressão e a ansiedade. Então eu tento tratar com medicamentos que tratem a depressão e a ansiedade e que ao mesmo tempo deem sono. Então existem medicamentos que fazem isso, né? E que aliás fazem isso muito bem. Esses medicamentos, quando eu prescrevo para os pacientes, eu explico, você não vai ficar viciado. Porque o vício, a dependência, ele tem a ver com uma perda, pela definição, ele tem a ver com perda de controle, com comportamento compulsivo e repetitivo, e também com perda de efeito. Isso não vai acontecer. Então, ainda que você tome o remédio por 10 anos, você não vai ficar viciado. Mas muitas vezes, dependendo da medicação, eu não posso parar de uma vez, porque você pode ter abstinência sim. Isso depende do remédio, alguns causam, outros não. Então, você pode, naquele dia que você ficou sem a medicação, você passa mal. Então, a gente explica para o paciente que a gente vai tirar a medicação aos poucos. A medicação pode ser tirada, um dia você vai se ver livre do remédio? Vai, desde que... Então aí acontece, por exemplo, você chegou para mim, você está com insônia porque você está deprimida, eu começo a tratar a sua depressão. Só que a sua depressão é alimentada pelo seu serviço que você detesta, que você odeia, que te oprime, pelo seu casamento que tem isso. Então esses problemas o remédio não vai resolver. Tem que tratar a raiz do problema. Então eu tenho que tratar a raiz do problema, que é tanto, a raiz do problema são... esses elementos da sua vida, mas principalmente você, como você lida com esses elementos da sua vida. Então pode ser que o seu marido, o seu marido ele é assim. Isso não é nem bom nem ruim, isso é a realidade, o seu marido ele é assim. Como é que você vai lidar com isso? Você está lutando há 4 anos, você quer mudar o seu marido? Você acha que você vai conseguir mudar a forma, a personalidade dessa pessoa? Você acha que você vai mudar todas as regras ali do seu trabalho? Então, como é que você vai lidar com isso? Ou você vai largar,
ou você vai trabalhar em você, porque talvez o problema seja você também, o jeito como você encara tudo isso. Então, aí é que está, o tratamento da depressão e o tratamento da ansiedade, o tratamento mais definitivo, mais duradouro, ele envolve uma mudança na sua percepção, na sua forma de perceber o mundo, de elaborar o mundo, de elaborar os seus problemas e de responder a eles. De se comportar frente a eles. Então, o remédio está errado? Não, o remédio está certo porque ele te ajuda a sair daquele sofrimento, daquele desespero muito rapidamente. Então, muito rapidamente você já ficou mais calma, você parou de chorar tanto, você parou de brigar tanto com seu marido, os seus episódios de pânico pararam, aquela sua insônia devastadora parou, você parou de bater no seu filho. Tá, então foi muito bom. Mas agora que você está mais estável, vamos começar a trabalhar nas outras coisas? Então não são coisas que se excluem, são coisas que se complementam. Então agora vamos começar a trabalhar quais são os gatilhos que te deixam tão ansiosa assim. Por que esses gatilhos te deixam tão ansiosa? A que experiências você associa tudo isso? Então esse é o caso, voltando agora a falar de insônia, porque o vídeo não é sobre depressão, mas enfim. Então, quando eu trato a insônia no meu consultório, como a maioria dos pacientes tem quadro de depressão e de ansiedade, então eu acabo usando uma medicação que trata as duas coisas. Agora, existem os remédios que são usados apenas para dormir, e isso é o que a maioria está tomando. Então não é um remédio que trata depressão, que trata ansiedade, ele é só um remédio para você tomar, eles são os chamados indutores do sono. Eles vão matar a pessoa? Não. Pode tomar? Pode, mas a gente sabe que a longo prazo tem dois problemas aqui. Um problema é que eles não reconstituem o sono na sua arquitetura normal. Então eles conseguem induzir o sono, mas não conseguem induzir um sono fisiológico, o sono natural. O sono natural é como a gente falou, eu tenho a fase 1, sono leve, aí eu tenho o sono profundo, não REM, depois o sono REM, aí eu repito o ciclo. Eu tenho que refazer esses ciclos umas 5, 6 vezes durante a noite. Cada ciclo dura mais ou menos 90 minutos e os ciclos vão mudando. No início da noite eu tenho o predomínio do sono de ondas lentas, que é o sono não REM. Na segunda metade da noite eu tenho o predomínio do sono REM. Essa arquitetura, ela é biologicamente determinada, geneticamente determinada, ela é normal, ela é fisiológica. Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem que passar por isso. Então, se eu tive uma ruptura disso, uma interrupção disso, eu precisaria entender por que isso está acontecendo e tentar trabalhar na causa. Então, infelizmente, a conduta rotineira de você chegar para o médico e falar, eu não estou dormindo muito bem, e eu passo ali um indutor do sono, essa conduta é péssima. Porque em muitos casos eu não estou deixando de ver a depressão, a ansiedade, a apneia obstrutiva do sono, que está associada à mortalidade. Então, assim, o primeiro problema de eu passar esses remédios é que eu não estou fazendo o diagnóstico certo. Eu não estou investigando por que você não está dormindo. Será que tem um problema cardíaco? Será que tem um problema pulmonar? Tem um problema músculo-esquelético, reumatológico, neurológico ou psiquiátrico? Eu não estou detectando nada, eu só estou passando ali um indutor do sono. Segundo problema é que ele não induz o sono fisiológico. Então, ele não vai ter o mesmo efeito regenerador que teria o sono normal. Então, para você está até achando que tem, porque você dormiu, você falou, ufa, eu dormi e agora eu acordei. Mas na realidade não foi a mesma coisa. Toda a reconstituição imunológica, inflamatória, consolidação de memória, tudo isso não aconteceu do jeito normal como deveria acontecer. Então, não restituiu o sono normal. E a outra coisa é que a gente sabe que está associado a prejuízos de memória. Então, tomar por muito tempo está associado a prejuízos de memória. Então, tem muitos gaps, ainda tem muitas lacunas no nosso conhecimento, muitas lacunas na nossa compreensão. Infelizmente, o paciente é imediatista, ele chega para o médico querendo uma solução hoje.
ele não tem paciência para escutar toda essa explicação e não tem muita paciência para trabalhar nas causas. Eu não quero trabalhar muito na causa, aliás, eu nem quero saber dessa causa, deixa eu pôr aqui por debaixo do tapete e tocar a minha vida, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que pagar minhas contas, tenho que fazer tudo. Só que o custo disso é muito alto. É verdade. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente vai voltar para o tema, né, que é a pessoa que tem muita sonolência diária. Então eu quero que a doutora explique quais são os riscos, né, para as pessoas que vivem assim. Para você que busca um estilo de vida saudável e ativo, venha conhecer o Espaço Shake dos Amigos. Alimentação nutritiva com os produtos da Herbalife. O Shake dos Amigos é um espaço agradável onde você encontra uma refeição com produtos de alta qualidade nutricional, baixa calorias e zero lactose. A Herbalife é mais que alimentação saudável, é transformação corporal, desenvolvimento pessoal e mais vida para o seu organismo. Mais informações 679-9693-2176 ou conheça o nosso espaço na rua Toshinobu Katayama 702, sala 4, no centro de Dourados. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Bateu, amassou, riscou. Venha para Sportcar, há mais de 18 anos no mercado com as mais novas tecnologias em recuperação automotiva. Trabalhamos com todas as marcas e modelos nacionais importados. Lavagem e desmontagem de bancos e interiores. Funilaria e pintura em geral. Martelinho de ouro, polimento cristalizado. Pintura de para-choques e retrovisores. Buscamos o seu carro para orçamento sem compromisso. A Sportcar está na Avenida Presidente Vargas, 1166, em Dourados, em frente ao Corpo de Bombeiros. Informações: ligue 3421-9293 e fale com o Renato. Bateu, amassou, riscou. Sportcar, a evolução em recuperação automotiva. De volta com o programa Saúde e Bem-Estar, conversando com a doutora Elizabeth sobre sonolência diurna. Doutora, quais os riscos para a saúde, né, de quem tem essa sonolência em excesso durante o dia e como tratar essa sonolência? Então, a sonolência em excesso, ela é sempre uma consequência de alguma coisa. Ela é um sinal de alerta de que alguma coisa errada está acontecendo. Então, o que eu preciso descobrir é o que é que está acontecendo para então começar a tratar. Os riscos são os riscos de eu perder, porque assim, a sonolência ela está mostrando que eu não estou dormindo bem, que o meu sono não está sendo reparador. Ou eu não estou dormindo bem em termos de quantidade, ou eu não estou dormindo bem em termos de qualidade. Eu não estou respeitando a minha arquitetura do sono, eu não estou fazendo aqueles ciclos como eu deveria fazer. Então, cabe ao médico investigar o que é que está acontecendo. Qual das duas possibilidades, se é a quantidade ou se é a qualidade. Se é a qualidade, por quê? Se é a quantidade reduzida, também por quê? É insônia ou é uma privação do sono, um sono insuficiente que eu estou me impondo por causa das circunstâncias de vida, tá? As consequências, os riscos. Então eu tenho os riscos imediatos, que a gente sabe que é prejuízo de atenção, prejuízo de concentração, prejuízo de memória, mau humor, irritabilidade, baixo desempenho no trabalho, riscos de acidente.
tanto acidente automobilístico, mas também acidente no meu trabalho, eu sou enfermeira, eu posso me cortar, ou eu posso dar o remédio errado, eu estou manejando ali uma máquina, eu posso manejar uma máquina errado, causar um acidente potencialmente grave, né? Então todas essas atividades que exigem atenção, ou mesmo mandei o e-mail para a pessoa errada, esqueci de mandar o e-mail que eu tinha que mandar, coloquei o preço errado, calculei o preço errado, então assim, são vários acidentes de trabalho que podem acontecer no serviço e que podem ter consequências graves, né? Não só um acidente de trânsito ou um acidente com uma máquina. Então, e aí as consequências de longo prazo, eu também falei, obesidade, diabetes, hipertensão, morte súbita, infarto agudo do miocárdio e demência. Então, a privação do sono é um fator de risco para tudo isso. Não quer dizer que tudo isso necessariamente vai acontecer, porque vai depender de outras coisas. E até câncer, mas é um fator você tinha comentado. E câncer. Por isso que os trabalhadores em turno, que tem esse ciclo sono-vigília irregular e que tem muita privação de sono, eles têm um risco mais aumentado de câncer. Olha que coisa absurda. Absurda mesmo. Né? Que coisa grave, que coisa séria. Então hoje a gente valoriza muito o sono. Então, de uma ideia que se tinha talvez nos anos 50, 60, não sei, de que eu quero dormir pouco, porque eu quero aproveitar a vida, hoje a gente sabe que não. Se você quer aproveitar a vida, você tem que dormir bem. Mas, doutora, vamos fazer um paralelo aí. Em 1950 as pessoas dormiam bem, dormiam bastante, porque não tinha... Tinha menos estímulos, né? Menos estímulos, menos aí, demanda, cidade menor. Tinha também menos casos de câncer, né? Também dessas doenças todas que você mencionou. Eu não sei, isso eu não sei porque as pessoas morriam antes, né? Então você tinha isso eu não vou saber te responder, tá? O câncer pode ter aumentado porque quando as pessoas envelhecem, por algum motivo elas têm que morrer. Então o aumento das doenças metabólicas, que é basicamente o diabetes e a obesidade, das doenças cardiovasculares, que é a hipertensão, infarto agudo do miocárdio e AVC, e do câncer, também é o preço que nós estamos pagando pelo envelhecimento. Né? Então, então isso significa que a gente está morrendo menos de doenças. Antes morria-se muito, principalmente a mortalidade infantil, doenças infecciosas, a mortalidade puerperal, a mortalidade periparto, né, associada para a mulher, associada ao parto. Então, muitas dessas coisas se reduziram e aí agora a gente está diante de um novo desafio, né? Mas o que você está falando não está errado, porque a gente sabe que, por exemplo, a obesidade está aumentando muito, inclusive a obesidade infantil. Então a gente sabe que as doenças metabólicas e cardiovasculares não só estão aumentando porque a população está envelhecendo, não, elas estão acontecendo em pessoas mais novas também, né? E provavelmente algumas formas de câncer também. E isso deve estar associado a muita coisa, associado ao sedentarismo, associado à exposição a muita coisa industrializada, alimentos industrializados, agrotóxicos, conservantes, corantes, aromatizantes e tudo para o que o nosso organismo ainda não estava preparado, não está previsto, né, durante a evolução de milhões de anos, não está previsto que o nosso organismo tenha contato com tudo isso. Então, são vários fatores, é uma coisa bem complexa. Mas voltando a falar do sono, essa sonolência diurna excessiva que indica um sono insuficiente, é um sinal de que o sono está sendo insuficiente, ela está associada a tudo isso, né? Então, as causas mais comuns são os hábitos de vida que estão me levando a dormir pouco, ou a insônia, que pode ter várias causas, como depressão, ansiedade, medicamentos, ou doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, doenças neurológicas, precisa investigar. E a apneia obstrutiva do sono, que eu sempre estou salientando aqui porque ela é muito comum. E como tratar então a sonolência? Então, como tratar, primeiro eu preciso descobrir a causa. Então, por que está tendo... Então, primeiro eu preciso descobrir se essa sonolência diurna realmente é excessiva. Então, existem perguntas específicas que a gente faz, que é se dorme vendo televisão, dorme conversando, dorme dirigindo. Tem gente que dorme até em pé. Dorme, foi no restaurante, estava lá com a família no restaurante, dormiu. Estava na sorveteria com a família, dormiu. Estava recebendo um parente, uma visita, dormiu. E isso está acontecendo sempre. Então, isso é um indício. Então, eu descobri que tem. E aí, eu tenho que fazer uma checagem de tudo, de todos esses fatores que eu falei, que podem estar levando, né? Então, qual é a rotina de sono, qual é a rotina da família, quais são os hábitos que ele tem, os medicamentos que toma, as doenças que tem, e vai por aí afora. Então, não apenas eu prescrever um remédio,
que é o que a gente estava falando no bloco anterior. Ah, você não está dormindo bem. Cara, rapaz, eu chego pro médico no corredor. Rapaz, eu não estou dormindo bem. Me dá um negocinho leve aí, um remédio leve, para eu dormir um pouco melhor. Vai, porque eu estou tendo insônia, me dá um remédio leve. O cara vai lá, tá, toma esse daqui. Esse daqui é bom que você dorme e no dia seguinte você está de boa. Pronto. A pessoa provavelmente vai ficar dependente disso. Ficou dependente e aí eu não tratei, eu não sei o que está acontecendo. Eu posso estar agravando a situação, porque se ele tem uma apneia obstrutiva do sono, eu estou agravando. E eu estou colocando essa pessoa num risco maior de morte, de síndrome demencial, a obesidade vai piorar, a hipertensão vai piorar, risco de morte súbita. Então, assim, é sério. Não é um negócio mas aí o paciente precisa ser ensinado também, para parar com essa coisa. Às vezes eu estou atendendo um paciente e vem outro, ô doutora, a senhora está atendendo a minha mãe, mas e para mim, será que a senhora não tem um remedinho para me passar para eu dormir melhor? Não é tão simples assim. Sem diagnosticar o problema dele, né? Preciso entender todo o problema dele, porque muitas coisas podem estar por trás disso. É verdade. Doutora, a gente está caminhando para o final do programa e eu gostaria que você, mais uma vez, falasse para a gente sobre a importância, a quantidade de horas que cada pessoa na sua fase, na sua faixa etária, né? Então, o bebê dorme umas 18 horas, a criancinha menor vai dormindo menos, né? Então, 14, 15 horas com 1 ano de idade, por exemplo. Depois, nem vou entrar na adolescência, mas depois a criança vai dormindo, então uma criança, sei lá, de 8 anos dorme umas 10 horas, às vezes dorme à tarde, se quiser dormir à tarde dorme, mas geralmente depois dos 2, 3 anos para de dormir à tarde, né? Começa a entrar no ritmo ali do adulto e dorme, por exemplo, das 8 da noite até as 6 da manhã, alguma coisa assim, tá? Então, o número vai reduzindo. Então, de 18 horas, 15 horas, 10 horas, um adulto normal, 7 a 8 horas. Mas isso também, não tem muito esse número, isso varia muito. Eu posso gostar de dormir, eu posso dormir 10 horas por noite. E o problema é meu, eu organizei minha vida, eu durmo 10 horas por noite, tá? Não tem problema. E depois não existe uma regra, né? Não existe uma regra. E o importante é como é que você está depois, quando você está acordado. Então, o seu desempenho acordado é que é o espelho da sua qualidade de sono. Mas existe, por exemplo, o ideal, que seria de 6 a 8 horas noturnas. 6 talvez seja até pouco. 7 a 8 horas, se você quer um número assim. Tá certo. Bom, e essa foi a nossa sequência, né, de gravações do programa Saúde e Bem-Estar. A gente falou durante todo o mês sobre o sono. Eu creio que contribuiu bastante, né, para você que acompanha a programação da TV Grand Dourados. Muito obrigada pela sua audiência. Acompanhe a doutora Elizabeth Castelon nas redes sociais e também no nosso canal da TV Grand Dourados no YouTube.